Mesma linha de montagem em Munique agora produzia 5 Fuscas por dia e a nossa antiga produzia 1, introduzindo uma coisa que nós não aprendemos até hoje na prática, que é o desafio da produtividade. Ou seja, por muito menos dinheiro, por muito menos recursos, uma produção muito maior. Isso por imposição da sofisticação tecnológica que começa ali em meados do século XX, né, na década de 50 do século XX, começa a galopar e o Brasil não percebe. Bom, este modelo produziu o Brasil que temos aí fora. Já dei um número absoluto e agora eu dou um número relativo, especialmente entre os jovens. Eu gosto desse momento da minha reflexão, porque tem muita gente desacreditando no Brasil. Tem muita gente achando que o Brasil é isso mesmo, que não vai dar certo, que não tem jeito, que é tudo podre mesmo, etc. Isso não guarda a menor coerência com a nossa própria história. Quando nós ordenamos as nossas energias ao redor de um modelo consensado no país, o Brasil extrapolou, e esse período é chamado na história do capitalismo, na literatura internacional, de milagre brasileiro. Porque o Brasil saiu do nada, de uma economia rural de subsistência e dos seus excedentes na agricultura, na monocultura do café e da cana-de-açúcar, e em meros 30 anos vira a 15ª economia industrial do planeta Terra. Portanto, juventude, não é verdade que o nosso país tem defeito genético. O Brasil é protagonista do mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento industrial do mundo. A China agora vai tomar o nosso lugar. Dentro de 2, 3 anos ela passará ao Brasil como experimento histórico mais veloz e mais complexo, mais integrado. Mas ainda é nosso, até o presente momento, esse exemplo a mostrar que o Brasil não tem defeito genético. E olha que nós fizemos essa proeza num tempo em que o Brasil era muito mais iletrado do que é hoje, num tempo em que o Brasil era muito menos estruturado do seu ponto de vista de infraestrutura, de logística do que é hoje, tinha muito menos técnico científico, técnica e ciência do que tem hoje. Portanto, é bom a gente lembrar que o Brasil tem capacidade se a gente se ordenar politicamente. Só que esse modelo, ao produzir a 15ª economia industrial do mundo para o bem, produziu um Brasil meio monstrengo, meio monstruoso para o mal. Assim, nós produzimos, ao empatar capitais públicos, fundados no endividamento externo de longo prazo e barato, isto muda radicalmente. Em 80, os americanos aumentam a taxa de juros unilateralmente e todos os países do mundo que dependiam de fluxos internacionais de capital para sobreviver suas matrizes de desenvolvimento quebraram. E o Brasil quebrou estrepitosamente. E ao quebrar, nós produzimos o passivo. Foi uma sociedade que, por exemplo, se hiperurbanizou em apenas 30 anos. Quando essa façanha começou, o nacional-desenvolvimentismo, a industrialização, pelo caminho da substituição de importações, 80% do povo brasileiro morava no campo e apenas 20% na cidade. Quando esse modelo chega aos anos 80, nós tínhamos invertido. Nenhum lugar do mundo conhece esse fenômeno de migração campo-cidade em tal velocidade, sem planejamento, sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem preparação, e está aí o favelão em que nós nos transformamos, criando gravíssimos problemas de fluxo, inclusive de acesso às funcionalidades do Estado básico, entre eles a polícia. Na favela do Rio de Janeiro, a polícia não entra, e aí fica inventando essas mirabolâncias de botar urutu, tanque de guerra, para mirar favela, que é uma estupidez que só se aplica num bando de demagogo, mentiroso e despreparado que infesta a vida nacional brasileira. Não que a população não esteja pedindo alguma coisa, porque está todo mundo com medo, mas evidentemente vai ser uma grande frustração, porque não é com aparato que se resolve isso. E o problema de produzir essa contradição é que nós produzimos a mais brutal concentração de renda do mundo. Nós precisamos colocar isso como um grande desafio ao futuro do país. Olha onde é que nós chegamos modernamente, porque isso não era tão assim, mas todo dia piora. Agora saiu o IBGE, o PNAD, o Brasil está regredindo dramaticamente nesse indicador de concentração de renda. Mas nós chegamos ao seguinte número: 5 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, o dedo de uma mão, tem hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais, que vem a ser metade da população brasileira. Os 5% mais ricos levam mais de 60% da riqueza nacional. E isso, de novo, tem um problema de escala na incidência do modelo tributário, na incidência do modelo previdenciário,
na própria escala que o comércio pratica, porque se você tem uma concentração de renda dessa natureza, milhões de pessoas estão excluídas de um consumo potencial médio que daria escala à economia, ao comércio, à indústria, etc, etc, o que vai nos tornando um país incapaz de competir globalmente, porque essa característica é muito rara no mundo. Ninguém tem mais isso, uma hiperconcentração de renda no nível da caricatura como nós. Isso já é ruim, mas o pior não é isso. O pior é que o modelo, ao produzir essa contradição, morreu. Ali no ano 80, arbitrando uma data, que não é assim que acontece, mas fica claro, o Brasil morreu esse modelo de morte morrida e de morte matada, digo eu. Morte morrida. Lembra que o dinheiro que financiava era de longo prazo e barato? Com a tal globalização, a eletronização do meio financeiro, o que aconteceu? Esse dinheiro sumiu do mapa da humanidade. Não existe mais dinheiro de longo prazo e barato na humanidade. Todo o dinheiro agora, e aliás é o maior volume da história do capitalismo mundial, todo o estoque de capital financeiro gira freneticamente, em tempo real, o mundo, arbitrando ganhos especulativos de curto prazo, operados determinados computadores com algoritmo por garotos de 20 e poucos anos em Wall Street, no Nikkei ou na Bolsa de Londres ou de Hong Kong, em que pisca, o algoritmo pisca dizendo que um banco de primeira linha da Malásia está precisando por liquidez de 2 bilhões de dólares e paga X de juro. O menininho aperta ali, enter, tira 2 bilhões de dólares da Nicarágua, do Peru, e leva para a Malásia, para aquele banco da Malásia. Resultado, todos os países que dependem de fluxos internacionais de capital quebraram e vivem em processo de stop and go com crises cíclicas. Olha o que nós estamos conversando, olha a explicação da situação brasileira. E o outro problema é, lembram qual foi a estratégia? A morte matada. A estratégia era a gente correr atrás de uma indústria que já existia no mundo. Portanto, a gente tinha que imitar uma indústria que tecnologicamente já estava com 10 anos, com 7 anos, com 9 anos de maturidade. Então a gente saía atrasado, imitava a tecnologia que existia no mundo, e como a tecnologia passava uma para outra muito lentamente na data, a gente ficava meio que contemporâneo do mundo avançado, 5, 6, 7 até 10 anos. E dávamos a ilusão para nós brasileiros, embora a questão da produtividade já estivesse entrando, que nós estávamos contemporâneos do chamado dito primeiro mundo. O senhor vai bem? Algum problema aí? Tudo tranquilo? Hein? É só para acordar uma pessoa que estava ali dormindo. Mas um pedido rapidinho. Aproveitando que o Ciro parou para beber água, as pessoas que escreveram suas questões ao Ciro, por favor, entreguem para a equipe de cerimonial já as suas perguntas, para que eles comecem a separar e nos passar. Júnia, onde está a sua equipe? As meninas vão passar aí na lateral. Por favor, passem as perguntas para a gente já começar a organizar e fazer assim que for possível. Já li. Ok? Ciro, por favor, desculpe. Então, Fabão, a morte matada é, as tecnologias começam a tomar uma centralidade sofisticada no nosso ato de consumo e começam a se suceder com uma velocidade frenética e incompreensível. Então, o smartphone de última geração supera o outro em 6 meses. O chip dobra de capacidade de processamento em 6 meses. Os novos materiais e supercondutores miniaturizaram a microeletrônica de uma forma absolutamente única. A nova farmácia, a nova química, os novos meios de diagnóstico médico, a informática embarcada nos automóveis, tudo isso vai tomando uma centralidade que nós brasileiros não tínhamos mais capacidade de correr atrás. É evidente que o modelo morre ali em 80. E aí começam as nossas debilidades políticas. Por que nós não acordamos para a morte desse velho modelo, se foi flagrante a quebra do país nos fluxos internacionais de capital? Se foi ficando cada vez mais clara a questão, por exemplo, o Collor denunciava os carros brasileiros como carroça, não lembram disso, os mais vividos e tal? Aquilo era o ano 90. Então, era carroça, porque o Brasil perdeu o passo da tecnologia. Nós não fizemos isso por um problema político, que também está semeado hoje como um problema para a gente equacionar no novo e generoso debate que a gente precisa promover no Brasil. É que nós tínhamos uma ditadura.
Nós tínhamos um regime militar e nós outros, do outro lado, simplesmente não dialogávamos com eles. Aqui, pelo menos, o valor intrínseco era a redemocratização do país. Aqui o valor intrínseco era uma demanda por anistia para trazer de volta milhares ou centenas de brasileiros que foram exilados. Aqui a nobilitância da nossa intransigência era reinstitucionalizar o país. Mas o fato é que os militares no governo, quando o país quebrou, diziam: quebramos por causa de uma crise internacional. A gente do outro lado: não estou entendendo, não quero entender e tenho raiva de quem entende. Devolve a democracia e passe daqui para qualquer lugar. E não precisa reproduzir o lugar que a gente dizia, né? E a gente resolve o problema. Isso era mentira. Mas nós preparamos, vamos dizer, por um motivo nobre, nós preparamos toda uma geração de políticos que ainda estão, basicamente, parte deles aí, relevante, que descomprometeram-se de discutir as questões estruturais do país. Porque para a gente ter consenso contra a ditadura, a gente precisava fazer a nossa agenda ser muito rasa. Eu já estava ali, já estava entrando na política. Eu fui deputado a primeira vez com 25 anos de idade, em 82. Portanto, eu já estava testemunhando ali. A nossa reunião era Teotônio Vilela, usineiro de Alagoas; Franco Montoro, democrata cristão; Ulisses Guimarães, católico fervoroso, todos conservadores, todos democratas, todos na luta pela... Tancredo Neves, essa figura extraordinária que infelizmente o destino nos subtraiu, senão ele tinha resolvido o problema, que ele sabia o que estava acontecendo. E na mesma reunião, na mesma sala, Leonel Brizola, o trabalhista que enfrentou em armas o golpe de 61, Miguel Arraes, que resistiu e apoiava as ligas camponesas em Pernambuco, Luiz Carlos Prestes, representante do Partido Comunista de Alinhamento Soviético, João Amazonas, do PCdoB, que era vinculado ao Partido Comunista Chinês. Tudo isso, se reunisse e fosse discutir economia política, modelo de Estado, a reunião acabava em tapa, a primeira, e a segunda não acontecia. Resultado, tivemos que fazer rasa a nossa agenda. E estávamos certos, acredito. E aí, como é uma agenda rasa? Só o temário institucional nos unia. Anistia, eleição direta e constituinte. De novo, jovens, nós ganhamos todas. Não é verdade que a política é essa coisa que virou esse pardieiro de mentirosos, incapazes, incompetentes, ladravazes. Isso não é verdade. A minha geração, eu terei 60 anos, agora em novembro passado, a minha geração acredita no milagre da política porque nós vimos acontecer. Nós ganhamos todas. E olha que o inimigo, em certo momento, parecia invencível. Que era uma ditadura que matava, torturava, botava gente para correr do Brasil, etc, etc. E nós ganhamos todas. Portanto, a gente precisa voltar a acreditar que quando a gente se reúne, debate, esclarece, tem referências de comportamento respeitáveis, que a gente pode ir sem medo de amanhã ser traído por um escândalo do Joesley Batista ou coisas que tal, que virou essa imundície vulgar do Brasil, o país anda. Mas o fato é que nós, naquela data, não conseguimos. Resultado, ganhamos a eleição com Tancredo Neves por dentro do sistema, com 1000 transações, e para uma dessas transações bota o Sarney na vice. Olha as emergências. Como o problema era de modelo, o Tancredo morre na véspera da posse, e o Tancredo era respeitado pelos militares, e merecia respeito dos militares, porque era um homem linheiro, decente, correto, não mentia, não enganava, não traía, era patriota. E os militares consideravam o Sarney um trânsfuga, um rato que fugiu do navio que estava afundando. Resultado, a nossa geração inteira corre para proteger o Sarney como fiador da institucionalidade democrática verdinha, que nós não sabíamos se os caras iam engolir. Resultado, o velho modelo morto começa a apodrecer. E apodrece como? Inflação explosivamente alta. Porque não tínhamos mais o financiamento externo, quebramos, as tecnologias nos impuseram colapso de competitividade, e a economia vai para o brejo, e o brejo, nesse caso, foi uma inflação altíssima. E aí, outra tragédia brasileira, outra grande emergência, outra grande urgência. E cadê o debate? Esquece o debate, vamos segurar o Sarney, vamos fazer a Constituinte, vamos desenhar. Deu tudo certo, fizemos a Constituinte, desenhamos, não sei o que e tal, mas a nova emergência era enfrentar a inflação. E aí um tenta, outro tenta, um tenta, outro tenta, vem um mineiro, Tamafran, e cria a ambiência política para fazer o real. Aí eu já vi o ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real.
E o real, mal comparando, tenho dito eu pelos auditórios, era uma coisa muito séria, mas não era uma resposta ao colapso do modelo. O real era uma espécie de antipirético. Sabe o que é antipirético? Um remédio de febre. Então a inflação era uma febre, e a gente sabe que febre não é doença. A doença é uma infecção. E a febre é um sinal que a infecção manda para a nossa inteligência, para dizer, ó, tem algum agente infeccioso aí no seu corpo. Não pode deixar a febre escapulir, porque senão dá convulsão, então tem que tratar a febre. Mas tratou a febre, meu irmão, vá tratar de fazer uns exames, porque tem que descobrir qual é o agente patológico, qual é o patógeno, qual é o elemento infeccioso que está aí dentro do corpo. Mal comparando, o real é isso. Nós debelamos a febre para preparar o doente para fazer os exames e a cirurgia, que era o redesenho do novo modelo nacional de desenvolvimento, que resolvesse esta equação, né, de colapso do financiamento e de problema tecnológico, sem se falar em outro conjunto de problemas que foram surgindo. Resultado, sucesso total. Conseguimos debelar a inflação de uma forma quase miraculosa. E o povo brasileiro imediatamente recebeu uma consistente transferência de renda, que saía dos seus salários por dia, por hora, por mês, uma inflação que chegou a 84% no mês, e aquilo virou renda. Resultado, o povo fica feliz da vida e tende a gratificar o político que parece ter lhe dado este milagre. Vamos anotar isso porque é um problema contemporâneo do Brasil. De novo, não é a questão da história só, é uma questão de como é que nós estamos sustentando